Mas a partir de agora, no Jornal do BR, nós temos a honra de receber o candidato a deputado estadual, o Flávio Catão. Boa tarde, Flávio. Seja bem-vindo ao Jornal do BR. É uma honra ter a sua presença. Boa tarde, Anthony. Gostaria de agradecer a oportunidade que o BR-104 me deu, né? Queria dar uma boa tarde aos nossos amigos alagoanos, nossos amigos da Zona da Mata, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo na Quilombo FM. Muito obrigado. O Flávio Catão, que já é um político, já tem uma certa experiência, já foi candidato a vice-prefeito em São José da Laje, inclusive nessa disputa para a escolha do governador, você esteve como um dos nomes que esteve ali disputando essa eleição indireta que acabou escolhendo o governador Paulo Dantas e hoje está como candidato a deputado estadual. Flávio, nós estamos no estado de Alagoas, que a velha política, a influência política, a gente vê que ela é presente, inclusive dentro da própria Assembleia. A grande maioria dos deputados que estão ali são sobrenomes da política, são pessoas que têm, por exemplo, prefeituras que estão lhe apoiando, a totalidade dos deputados estão buscando a sua reeleição, ou seja, é uma missão difícil. Eu gostaria de saber do Flávio quais são as suas armas para o enfrentamento desses gigantes da política do estado de Alagoas. Primeiro, Deus. Sem ele, sem a força que ele me dá, eu não teria essa coragem, né? E eu sou conhecido muito as pessoas mais próximas pela coragem que eu tenho. Como você bem colocou, eu saí candidato a governador nessa eleição indireta, né, realizada pela Assembleia. É o seguinte, essa questão dos nomes, como você colocou, é verdadeira, né? É uma coisa que faz parte da nossa historicidade política, né? Mas eu sou um dos que se levantou, né? Eu sou do povo, era até contra muito a questão política, não gostava muito de me envolver, mas após muitos pensamentos, muitas reflexões, eu vi que se calar não é o caminho para a política. Ela tem que também ter pessoas com esse viés de querer ajudar. Eu sou policial há 15 anos, não preciso e não dependo da política. Então eu acho que hoje o político ele deve ser não um funcionário, mas sim um servidor público. As pessoas hoje vou colocar meu filho para ser candidato X, para poder seguir a vida ali, naquela vida, no meio político. Eu não acho que isso deva ser o correto, né? Eu estou aqui prestando os meus serviços como cidadão. Estou político, não sou político. É uma grande diferença. Esse é um ponto importante, Flávio. A gente vê, infelizmente, no estado de Alagoas, as oligarquias, né? Os políticos que fazem dos cargos um cargo hereditário e quase que vitalício. Há uma dita nova política que de nova política não tem nada. Quando você vai olhar o sobrenome, é o mesmo, foi o avô, foi o pai, e aí vai passando de filho para filho. Você tem políticos aqui, inclusive, que ocupam cargos importantes que nunca trabalharam. Não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é ter uma carteira assinada, o que é acordar cedo para ir trabalhar, o que é pegar o transporte para chegar ao seu trabalho. E muitas das vezes a gente vê que essas pessoas que, por exemplo, não conhecem a realidade do trabalhador, definem a vida do trabalhador através da sua atuação. Então, isso, sem dúvida alguma, é um ponto importante para nós estarmos acompanhando, inclusive, nesse pleito eleitoral. Mas, Flávio, a gente sabe que ninguém é candidato de si só. Se a pessoa for candidato de si só, infelizmente, no jogo da política, o fracasso ou a derrota é quase que certo. Candidato que bate no peito e diz: eu sou candidato de mim mesmo, eu tenho minhas propostas, eu não tenho grupo. A política é a arte de unir pessoas em torno de propostas, é o que a gente almeja. Eu queria saber, a candidatura do Flávio, você tem apoios, você tem um grupo político que lhe dá estabilidade e condições de disputar essa eleição, inclusive com esses gigantes da política do estado de Alagoas? Sim. Eu comecei em 2014, saí pela primeira vez candidato a deputado federal e fiquei como suplente, inclusive. Quando eu falo que eu comecei só mesmo, sem apoio nenhum. Com o passar do tempo, você mostrando o seu trabalho, as pessoas os grupos maiores começam a te olhar com outros olhos. E isso aconteceu. Sendo que eu me dei o luxo de escolher com quem iria me unir, né? É um casamento. Não quer dizer que quem está lá em cima, quem já está na política, que já tem um sobrenome, não trabalhe. Existem sim políticos que trabalham,
que já tem um certo nome na política. E me juntei a esse grupo que demonstra ser pacífico. Por exemplo, o caso do Rui Palmeira. Estou no PSD, caminho com o Rui Palmeira. Conheço o Rui Palmeira pessoalmente, sei que é um cara completamente tranquilo. A tranquilidade dele assim é algo assim especial. O mundo pode estar desabando, ele calma. Eu fico impressionado com a capacidade que ele tem de manter a calma em momentos de crise. E vi agora há pouco a entrevista do Mário Bispo. Achei interessante, inclusive, o número de indecisos, né? Algo assim que nós não víamos há muito tempo, né? Chegando 20 e poucos por cento de indecisos. E eu acho que esses indecisos é que farão a diferença hoje para qualquer candidato, né? Podendo até colocar o Rui mais à frente até do terceiro colocado. Flávio, você tem uma atuação política no município de São José da Laje. São José da Laje tem hoje mais do que 16 mil eleitores, ou seja, um número que talvez não seja o suficiente para eleger o Flávio Catão deputado estadual, tendo em vista que hoje um candidato a deputado estadual ele busca mais ou menos 30 mil votos para garantir a sua cadeira. De que maneira o Flávio Catão tem estendido a sua atuação política para que não fique só no município de São José da Laje, para quem sabe conquiste esses 30 mil votos e a cadeira na Assembleia? A política os votos eles caem em uma variável matemática e aí muitas vezes pode até puxar alguns candidatos para suplência, né? Eu, quando entro numa disputa, a gente entra para ganhar, mas perder faz parte do jogo. Não me incomoda em perder, até porque a decisão é do povo, sempre vai ser do povo, e o poder emana do povo. 30 mil votos, muito voto, né? Concentrei minha campanha na região da Zona da Mata, por questões financeiras, o que você colocou, não dá para caminhar, porque se gasta muito, tudo é custo, nada se faz de graça, não existe almoço grátis, não é verdade? E eu me concentrei na minha região da Zona da Mata. Não quer dizer que, ganhando, vou focar só na região da Zona da Mata. Eu vou dar até um exemplo de um candidato que está federal, que faz parte do meu grupo político, que é o Marcos Beltrão. É um deputado, ao meu ver, um dos que mais trabalha. E ele é da região lá do Coruripe, né? Eu até peguei aqui os números, vou pedir licença aqui ao deputado para colocar, e licença a você. No programa do leite, aqui em União dos Palmares, são 1.201 beneficiários. Na entrega das sementes, feijão de corda foram 2 toneladas de doação, através da SEAGRE. Milho, 3 toneladas. São quase 500 beneficiários. Mas ele é de lá. Então, existem políticos que, por mais que tenham o nome já na historicidade política do Estado, mas que trabalham. E é isso que o alagoano precisa. De políticos compromissados. Não porque eu sou de São José da Laje, vou trabalhar só para São José da Laje. Não, isso não existe. Como também, você é de direita, você é de esquerda, não importa. Sendo deputado estadual, as portas estarão abertas para quem tiver propostas boas para o povo. Seja da esquerda, da direita, do centro, para mim, pouco importa. Eu acho que o que merece a nossa atenção como político é único, exclusivamente, o benefício para o povo. Flávio, nós estamos em um estado que, infelizmente, sofre com elevado índice de desempregados e, principalmente, com elevadíssimo nível e índice de pessoas que estão à margem, que estão com a fome, que estão na miséria. Infelizmente, isso precisa ser enfrentado no estado de Alagoas. Discutir a economia do estado de Alagoas é algo fundamental. Você, como deputado estadual, vai ter como obrigação se debruçar sobre o orçamento do estado. Dentro dessa discussão econômica, dentro do orçamento do estado de Alagoas, qual seria o principal projeto do candidato Flávio Catão? Trabalho. Emprego e renda. De que maneira? Vou dar um exemplo prático. Não se pilota um avião sem um conhecimento técnico para se pilotar um avião. O que nós temos é uma grande mão de obra sem conhecimento técnico para trabalhar. Vou dar outro exemplo, pedreiro.
Quem tem casa, quem faz reforma, sabe como é difícil encontrar uma mão de obra qualificada. Então, devemos viabilizar o treinamento desse montante de desempregados. Como isso vai acontecer, Flávio? Você vai abrir uma escola para treinar o pessoal na prática. Você é o legislador. E aí, quando o legislador ele começa a atuar meio que se misturando a atuação com um membro do Poder Executivo, a gente precisa saber de que maneira escolas isso vai acontecer. Você vai construir com recursos próprios? Qual é o seu pensamento? Não, a gente tem que ver o orçamento do Estado e ver aonde a gente pode pegar esses recursos e colocar nos municípios, né? Repassar esses valores para os municípios, fiscalizar esse envio desses valores. E, para mim, escola profissionalizante é uma forma de colocar as pessoas desempregadas no mercado de trabalho. O conhecimento, ninguém vai tirar de você. Aqui em União dos Palmares, a gente estava falando aqui em off, e eu comentei com você que as pesquisas que nós fazemos, eu sempre coloco alguns itens, além de perguntar a quem o eleitor quer votar, quais são as dificuldades daquela região. Fiz isso em São José da Laje, quando me candidatei, estava pré-candidato a prefeito, eu saí a vice-prefeito. Mas eu tive essa sensibilidade, porque quando eu vou para a região, eu sei exatamente a dificuldade daquela pessoa. Aqui em União dos Palmares, eu tive aqui, acho que semana retrasada, eu sempre estou nessa região aqui, União, São José da Laje, Murici, Branquinha, e eu sempre pergunto, é categórico, todo mundo, eu preciso de emprego, trabalho. No enfrentamento, Flávio, dessa situação de fome e de miséria que chega, sem dúvida alguma, muito forte na Zona da Mata, qual seria o seu projeto para atender? É importantíssimo atender os trabalhadores que estão desempregados, qualificando a mão de obra através dessa sua proposta, mas para quem agora, por exemplo, ainda não almoçou, qual seria o projeto do Flávio Catão para essas pessoas? Bom, o próprio Estado, tanto o governo federal quanto o Estado de Alagoas, ela já tem em seu leque essa redistribuição de rendas, através dessas bolsas que todos nós já conhecemos. Há exemplo aqui do programa do leite também, que beneficia muitas pessoas nessa situação. Eu vejo que devemos manter aberto todo o meio de comunicação. Cada região tem alguma especificidade. A gente tem o norte, que seria o trabalho, mas, Branquinha, problema lá da agricultura familiar, viabilizar esse tipo de caminho, para que as pessoas... Não é colocar lá o produtor, o pequeno produtor, como um pequeno produtor. Vamos viabilizar cooperativas, vamos unir. A união faz a força. Eu penso dessa forma. Flávio, mas para a pessoa que, por exemplo, eu volto a insistir, por exemplo, a pesquisa FGV coloca o estado de Alagoas como terceiro dentro do país com o maior número de famintos. Esse é um dado assustador e que a gente percebe nas ruas, nos municípios aqui no estado de Alagoas. Qual é a sua proposta para o enfrentamento dessa fome e miséria, tirando um pouco de lado, apesar de não estou rejeitando a importância que tem a geração de emprego e renda, é algo fundamental, mas de maneira específica para os famintos e miseráveis do estado de Alagoas. Qual seria o projeto do deputado Flávio Catão? Olha, veja bem, eu trabalhei um bom tempo na Secretaria de Assistência Social. Vou dar o exemplo de Maceió. Nós temos lá carros que saem de sinal em sinal buscando pessoas que estão nessa situação. Inclusive, encontrei muitos venezuelanos que estão aqui em Alagoas, né, passando esse tipo de necessidade, fome, passando fome. Muitos deles, por incrível que pareça, não querem sair da rua. Eles querem continuar na rua. Então, não é só uma questão do Estado ir lá e buscar aquelas pessoas para levar para uma casa de abrigo, para poder alimentá-lo. Você tem a questão da droga, inviabiliza. Então, é um assunto muito complexo, muito complexo. A gente vai passar aqui as 3 horas falando sobre isso. Flávio, ainda dentro da questão econômica do nosso Estado, nós temos, preciso, projetos e ações, por exemplo, que combatam diretamente a dificuldade econômica que passa o alagoano. A gente tem um índice inflacionário absurdo a nível de país. Todos os dias esse índice inflacionário produz miséria, produz fome, que a gente vê nas ruas aqui em vários municípios do estado de Alagoas. Infelizmente, esse é um fato. E a gente precisa de atuação dos nossos políticos no enfrentamento prático dessa situação. Eu lhe cito um exemplo.
A deputada estadual Cibele Moura, ela tem um projeto para zerar a cobrança de impostos no estado de Alagoas sobre o gás de cozinha. Isso é um projeto importantíssimo que vai, o dono de casa, a dona de casa que está agora, imagine você tendo essa redução de impostos no estado de Alagoas com relação ao gás de cozinha. Isso automaticamente gera um conforto melhor, o alagoano vai sentir no bolso o efeito dessa atuação política. Dentro da área econômica, o Flávio Catão tem algum projeto nesse sentido que vai fazer com que o cidadão alagoano tenha de pronto, sendo aprovado, claro, o projeto, os benefícios? Qual seria esse projeto? Chegando à à Assembleia Legislativa, esse projeto, estando lá, será aprovado. Eu aprovaria. Né? E meus pensamentos não divergem disso. Eu acho que a carga tributária que nós levamos em tudo, né, para o Estado é altíssima. Quem paga imposto de renda sabe disso também, porque você paga imposto de renda, você paga imposto no combustível, na comida, em tudo que você faz para poder viver. Inclusive, foi bom você ter tocado nesse aspecto, eu tenho um dos meus projetos, eu vou chegar a responder essa questão dos alimentos, é a diminuição da alíquota de IPVA, que é um absurdo. Nosso Estado, carro com 20 anos de uso, paga IPVA. Se você vai aqui no Rio Grande do Norte, são 10 anos. São isentos. Esse vai ser um dos meus projetos de redução do IPVA dos carros, na realidade, retirada do IPVA com carro com 10 anos de uso. Não é justo você estar com um carro 10 anos de uso, onde você tem que dar uma manutenção mais periódica e ainda tem que pagar IPVA. Com relação à redução dos impostos nos alimentos, não só a redução dos impostos nos alimentos, mas a retirada dos impostos nos alimentos, por exemplo, que são mais saudáveis e benéficos à saúde. Veja só o reflexo de você comer um alimento com agrotóxico. Vai cair no SUS. Então, uma coisa vai levar a outra. Então, a gente não deve só diminuir os impostos em algumas situações, retirar os impostos em outras. Vamos viabilizar uma alimentação saudável para o alagoano. E se você retira o imposto de um alimento que não seja transgênico, que seja cultivado sem agrotóxico, você vai deixar de comprar um alimento mais barato e mais saudável ou comprar um mais caro e que não vai trazer benefício nenhum para a sua saúde. Então, o meu caminho, meu pensamento, minha linha política e de retirada de impostos vão nesse norte. Não só na retirada só do imposto do feijão, não. Vamos viabilizar a retirada dos impostos para alimentos de boa qualidade. Como você bem disse, Flávio, você é um candidato, tem uma atuação política em São José da Laje, mas é um candidato que está de olho nos votos da Zona da Mata, pretende ter uma atuação voltada para a Zona da Mata. Inclusive, você já disse que fez pesquisas para saber quais os principais problemas, União dos Palmares, Branquinha, São José da Laje, por aí, acompanhando a realidade da Zona da Mata. Para você, qual é o principal problema hoje da Zona da Mata e qual será o seu projeto para enfrentar esse problema? Foi o que eu te falei no início. Trabalho. Nós temos que viabilizar emprego e renda para os moradores da região da Zona da Mata. Ora, isso não é só um problema da Zona da Mata. Isso é um problema do Brasil. Está em primeiro lugar em todos os locais que eu vá, Antônio. Projeto para isso, tem vários. Como acabei de citar, vamos viabilizar o conhecimento técnico para aquelas pessoas. Que dificuldade nós temos de arrumar um pedreiro? Que dificuldade nós temos de arrumar uma pessoa que seja bom no que se faz? Então, o caminho é esse. Chegando lá, e Deus assim me permita, vão chegar várias outras ideias que eu ainda não pensei, mas as portas estarão abertas. Flávio, você, como já disse no início da nossa entrevista, é um policial. Sim. E a gente, no estado de Alagoas, carece de uma atuação e de leis que fortaleçam a segurança pública. Você já deve ter ouvido o discurso, por exemplo, de alguns membros da segurança pública, aquele velho discurso: a polícia muitas das vezes está enxugando gelo, a polícia prende e daqui a pouco a justiça solta, baseado nas leis. Ou seja, e você será, estando na Assembleia, um desses parlamentares que irá trabalhando em cima das leis. Vai produzir
Leis, qual é o projeto do Flávio Catão para a segurança pública? Já tem aí um projeto pronto para, estando lá em janeiro, apresentar, em fevereiro, apresentar como a principal ação na segurança pública? Senti na pele o braço do Estado em alguns momentos. O policial, muitas vezes, ele, em um momento lá, em operação, ele comete lá uma troca de tiro e aí acaba alvejando lá o bandido, e o Estado vem com a mão de ferro em cima do policial, né? Eu acho que a gente deve ter, sim, um CONSEG, que é um Conselho de Segurança do Estado, voltado mais à neutralidade, porque muitas vezes algumas situações levam ao policial responder ao CONSEG, muitas vezes de forma muito injusta, né? Não que o CONSEG tenha que deixar de existir, não é isso. O CONSEG tem que existir, é um órgão importantíssimo, formado com pessoas competentíssimas, mas eu acho que existe algum erro no caminho para que não caia em cima dos policiais. Toda vez que o policial toma uma atitude, ele cai ou seja, no conselho disciplinar, ou seja, não consegue, e isso gera insegurança ao policial. Não quer dizer que existam policiais ruins, existe. Conheço alguns policiais ruins. Mas não sou eu não sou um policial ruim. Inclusive, eu tenho até honraria na minha ficha funcional. São 15 anos de polícia e nunca respondi a processo, nunca fui condenado por processo administrativo nenhum. E isso, para quem é policial e sabe o que eu estou falando, é algo assim difícil de se encontrar. O policial, ele ganha mal, ele mora mal, levando em consideração as outras atividades, como Ministério Público, juízes, defensores públicos, o salário do policial, aquele policial que está o dia a dia na rua, eu ainda acho que é muito pouco. Flávio, muitos políticos, e aí eu trago esse contexto para a sua realidade, você é um político de São José da Laje, como já disse, já disputou, já foi inclusive candidato a vice-prefeito lá no município, e muitos políticos às vezes se utilizam de um pleito eleitoral como esse para medirem a sua musculatura. Por exemplo, um candidato sai candidato a deputado, disputa a eleição de deputado estadual para manter o seu nome em evidência, visando a eleição de 2024. Essa é a proposta do Flávio Catão? Não, mas eu vou responder a você de outra forma também. Na política não existe vácuo político. O político não pode aparecer e sumir. E foi o caso até de um outro candidato na Laje que sumiu. Nós perdemos a campanha e logo em seguida, na outra semana, eu já estava na Laje. Perder é normal, faz parte do jogo, você deve entender isso. E na política, como eu te disse, não existe vácuo político. Ou você está e continua, ou você desiste. Porque as pessoas esquecem de você. Flávio, hoje em São José da Laje você está disputando a vaga na Assembleia Legislativa, é candidato a deputado estadual. Nós temos também o ex-prefeito de São José da Laje, que é candidato a deputado federal, e que tem conquistado um importante espaço no cenário político aqui no estado de Alagoas, fortes aliados, está em um grupo que tem um grande potencial para uma possível vitória do Rodrigo, ex-prefeito de São José da Laje. Eu queria saber sua avaliação com relação a isso. Um ex-prefeito do seu município que está com grande chance de se tornar deputado federal. É importante para São José da Laje, para a Zona da Mata, para o estado de Alagoas, ter o Rodrigo eleito deputado federal? Não acho. Não acho porque eu sou de São José da Laje, eu vejo a cidade como na época que o Rodrigo foi prefeito, a maquiagem ficou pela cidade e ele sabe disso. Ele acabou de construir uma praça, construir praça é o que mais sabe fazer. Construíram uma praça agora no Armando Lira, um bairro pobre, um bairro que vive, sim, uma extrema pobreza. Construiu a praça e o resto do bairro só lama. Ora, eu gostaria, se fosse uma outra situação, se tivesse sido um bom prefeito, isso é a minha avaliação, pessoal, né? E vocês que façam as suas, que vocês são São José da Laje, vocês sabem do que eu estou falando. Se fosse, para mim, fosse um bom prefeito, seria ótimo ter um representante da nossa região lá em Brasília. Mas não foi o caso. Ora, veja, Marcos Beltrão, que é do outro lado de Cururipe, só em 2017 mandou para a União dos Palmares quase 4,5 milhões de reais, inclusive construiu
mandou recurso para construir o acesso da Serra da Barriga. Ele é de Cururipe. Mandou para São José da Laje quase 3 milhões de reais de Cururipe. E o Rodrigo, que foi prefeito de São José da Laje por 8 anos, só constrói praça. Mas, Flávio, não se confunde seu discurso quando você diz é preciso votar no Flávio, um legítimo representante da Zona da Mata, e você estimula o eleitor a votar em um político de outra região? É por conta do vácuo político que ficou. Não estou indo de encontro ao que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que gostaria que tivesse um representante à altura para a nossa região da Zona da Mata, e nós não temos. Um daqui, da terra. Ora, você ser prefeito por 8 anos e fazer o que fez em São José da Laje, isso não é só um problema da cidade de São José da Laje. Cada município tem uma situação parecida, eu tenho certeza. Gostaria muito que o Rodrigo não tivesse feito o que fez. Não tenho nada contra o Rodrigo. Absolutamente nada. Se ele passar do meu lado, falo com ele, abraço, não tem problema nenhum. Mas se ele me perguntar o que é que eu acho, eu vou dizer a ele. Eu acho que você errou nisso. Estamos chegando, Flávio, ao finalzinho da nossa entrevista hoje, entrevistando aqui o candidato a deputado estadual, Flávio Catão. Flávio, eu gostaria de agradecer sua presença e estaremos sempre à sua disposição. Muito obrigado. Aproveito para desejar sucesso em sua trajetória. Obrigado, Antônio. Eu agradeço a todos os que nos assistiram e nos ouviram pela Quilombo FM. Peço, eu tenho quanto tempo aí? Tem 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Peço que os eleitores avaliem bem seus candidatos. Não vão... Eu sei que a pesquisa é um norte para o político e um norte para o eleitor. Mas a pesquisa ela tem certos viés que devem ser colocados. Por exemplo, não adianta você fazer uma pesquisa num local em que o candidato X é bem quisto, vai dar 100%. Né? Então, avaliem bem, não vão muito na onda dessas questões de pesquisa, que por várias situações já vimos que deu errado, inclusive foi a do Bolsonaro da última eleição, deu errado também, ele estava lá atrás e acabou ganhando, mas que é o norte. A pesquisa é o norte, serve para nortear, mas desejo a todos uma boa tarde e que Deus os abençoe. Forte abraço.